Vamos entrevistar Davi Duarte, ele é professor da Universidade de Brasília, doutor em segurança de trânsito e mestre em saúde pública. Doutor Davi, bom dia, como vai o senhor, tudo bem? Tudo bem, Zé Eduardo? Bom dia. Falar em saúde pública, essa variante que está aparecendo aí, na opinião do senhor, é preocupante para todos nós. Essa Covid não vai embora? Qual a avaliação que o senhor faz aí? E temos a comemorar hoje, não é? Parece que 20 estados no Brasil inteiro têm 50% apenas do leito ocupado por Covid. Por um lado, a gente comemora, correto? Por outro lado, tem essa preocupação dessa variante Delta. O senhor acha que essa variante Delta pode entrar aqui no país com a força toda? Zé Eduardo, olha, infelizmente, esse é um vírus novo, né, que surpreendeu o mundo, que mudou muita coisa. É uma situação muito grave. Tanto é que já matou quase 5 milhões de pessoas aí pelo mundo, deixou gente sequelada. Aqui no Brasil a gente conhece bem a situação. Em muitos momentos nós negligenciamos toda essa questão. E agora uma nova variante. Essa variante Delta também é uma incógnita, também é uma situação que a gente não conhece bem. E agora, o que a gente tem que fazer é continuar com as medidas de precaução, né? Vacinando e fazendo higiene pessoal, essas coisas todas que a população já sabe. Agora, hoje, na situação atual, não dá para baixar a guarda, porque essa questão do coronavírus é realmente muito grave. Pois é, e a vacina, na opinião do senhor, chega com atraso para o Brasil? A gente já podia estar com toda a população imunizada? Olha, na verdade, há uma super demanda por vacinas, né? Então, os Estados Unidos já estão aí com a situação sobrando vacinas. A Europa está, por exemplo, Portugal tem mais de 70% da população completamente vacinada. Agora, a África, por outro lado, que são países pobres, a África está com muita dificuldade. Então, quando chega, é aquela regra, né? Quando chega o bolo, primeiro os ricos, depois os médios e os pobres ficam lá para o final, com as migalhas. Então, aqui no Brasil, como a gente está numa situação de renda média no mundo, a gente está aí no pelotão intermediário, né? Tomara que esses laboratórios fabriquem mais e mais rapidamente para atender, inclusive, especialmente o pessoal da África, porque o primeiro mundo já está todo atendido. É isso aí, eu estou entrevistando o professor da Universidade de Brasília, Davi Duarte, doutor em segurança de trânsito e mestre em saúde pública. Vamos falar de trânsito, né? Com essa pandemia aí, meu querido Davi, motoboy para todos os lados. Em cada cidade que você passa, tem uma concentração estúpida de motoboys, assim, que eu falo estúpida no bom sentido da palavra, né? Os caras se virando para ganhar dinheiro, para levar o pão e comprando bicicleta e patinete para cima e para baixo. Eu nunca vi um negócio desse. O que é que está acontecendo? E o que é que isso reflete no trânsito nosso de cada dia? Zé Eduardo, olha, no trânsito a gente tem aquelas pessoas que andam protegidas, né, dentro dos seus carros, dentro de veículos grandes, e nós temos o que a gente chama de usuário vulnerável, que são os pedestres, os ciclistas e o motociclista, os motociclistas, que ficam do lado de fora do carro. Qualquer acidente que tiver, o motociclista, no caso específico do motociclista, ele é o para-choque, ele cai, ele se rala, e aí é que começa o problema. Olha, aí na Bahia, eu vou dar um dado, Zé Eduardo. Aí na Bahia, nos últimos 10 anos, morreram mais de 10 mil motociclistas. Morreram. Morreram. Estou falando de gente, de jovens, 90% do sexo masculino, eram garotos e tal. E tem outro, quando morre, é apenas a ponta do problema.
né? Porque tem um pessoal que fica ferido, fica com lesão, e aí chega a 400 mil pessoas, motociclistas, né, que ficaram com lesões, e alguns deles com lesões irreversíveis, foram para a cadeira de rodas, perderam o braço, o membro, amputaram a pé, tiveram que amputar a perna. Quer dizer, você imagina o tamanho dessa tragédia. Bom, então, isso na Bahia, não estou falando de Brasil, não. Então, nós temos aí um contingente enorme de pessoas, e provavelmente quem nos escuta sabe de alguém que se machucou, que se feriu e até, infelizmente, se morreu. Infelizmente morreu conduzindo uma motocicleta. Agora, o que acontece é o seguinte, Zé Eduardo, a pandemia, com essa epidemia, entre aspas, de entrega, né, e todo mundo correndo, muito desemprego, todo mundo correndo para defender o pão de cada dia, aumentou muito o número de motociclistas e de ciclistas também, né, nas ruas. O que acontece com isso? Bom, o indivíduo, o trabalhador, ele ganha por entrega. Então, ele tem que fazer, se ele fizer 10 entregas, ele ganha 10, se fizer 20, ganha 20. Então, ele tem que ser ágil, rápido e, muitas vezes, desrespeitar as regras básicas de segurança. E aí, nessa pandemia, aumentou de novo, e bastante, o número de motociclistas que estão se ferindo e que estão morrendo no trânsito. Salvador e a Bahia não são exceções, isso é um fenômeno nacional, né? Mas a situação da Bahia, para falar a verdade, não é nada confortável, infelizmente. Davi Duarte, professor da Universidade de Brasília, doutor em segurança de trânsito. O que é que o gestor público pode fazer para melhorar essa situação? Porque, como o senhor explicou aí, o índice está crescendo aqui na Bahia e nos preocupa bastante. O que é que o prefeito, o meu querido secretário aqui da Transalvador, Serviço de Mobilidade, o que é que eles podem fazer para melhorar essa situação? Criar pistas exclusivas, enfim. Zé Eduardo, olha, grande parte das pessoas, dos motociclistas que se ferem no trânsito, né, e eventualmente até morrem, grande parte é pelo estilo de pilotagem, né? O tipo de pilotagem agressiva, a questão da pressão mesmo do tempo. A pizza tem que chegar quente na casa do cliente, o documento tem que chegar rápido, a entrega tem que ser feita bem rapidamente, né? Vapt-vupt, como se diz, né? Então, é preciso, primeiro, educação e sensibilização dos próprios motociclistas para que eles se conscientizem da vulnerabilidade do seu corpo. Porque um tombo de motocicleta, ninguém sai impune. Eu sou motociclista e, no mínimo, o sujeito se rala, o motociclista, no mínimo, né? Quando não bate num outro carro, não é atropelado por um carro que vem atrás, ou cai e bate num poste, enfim. E aí as mais diversas situações. Então, a primeira coisa é uma sensibilização dos motociclistas. A segunda coisa é o poder público, e quando eu digo poder público, é Detran, é a Secretaria a Transalvador, todo mundo, a prefeitura e até o governo do estado, porque no interior, Feira de Santana, o interior também não está a salvo dessa tragédia, não. Então, essas pessoas têm que, o governo, né, essas instâncias de governo têm que se unir e colocar políticas públicas de prevenção, seja nas vias mais movimentadas, separando uma faixa, estudando como é que os acidentes estão acontecendo para compartilhar isso com o motociclista e dizer, olha, não se meta nessa situação não, porque ela é perigosa, né? Então é preciso um amplo movimento dos órgãos de governo para criar políticas públicas. E lá por último, isso aí não é a primeira coisa, e infelizmente é a primeira coisa que o governo faz, lá por último, para aqueles motociclistas que desrespeitam as regras, aí sim uma punição, uma multa, uma coisa assim, né? Mas primeiro, não é batendo na criança
que ela vai aprender matemática. Primeiro tem que ensinar matemática. E a formação do motociclista aí em Salvador, na Bahia e no Brasil como um todo é muito deficiente. O pessoal não sabe técnicas defensivas de pilotagem, né? E é preciso primeiro ensinar para depois, lá no final, quando for o caso, punir. Aqui a gente está vendo muito aquelas motos, meu querido Davi, a famosa cinquentinha, a bicinquentinha, né? Que você monta e vai embora. Isso é um risco tremendo, né? O que você tem a me dizer dessas motos? Olha, essa coisa do motociclismo no Brasil, de forma geral, cresceu muito, porque uma das razões, não é a única não, mas uma das razões é porque nosso transporte coletivo é muito ruim, no Brasil inteiro, né? É caro, né? Não tem uma tarifa razoável para as pessoas, é desconfortável, é impontual, não passa na hora, às vezes as pessoas ficam horas nos pontos de ônibus. É desconfortável e o desconforto começa no próprio ponto de ônibus, que a maioria deles não tem nenhum abrigo, é só uma plaquinha, ponto de ônibus, né? E aí a tarifa é alta, etc, etc. Então muita gente foge para moto, compra uma moto. E moto barata é a moto abaixo de 100 cilindradas e dividida em 84 vezes, né? Seja lá o que for, né? E aí fica muito mais barato que o ônibus. Só que essas pessoas não têm. É preciso que o poder público tenha políticas de, de inserção desse pessoal em educação para o trânsito, em técnicas defensivas de pilotagem. O problema dessa moto cinquentinha é que ela é muito leve, né? É bom por um lado, mas passando entre os carros, essas coisas assim, qualquer esbarrãozinho, qualquer vento um pouco mais forte pode dar uma rasteira na moto, pode derrubar a moto, e aí o motociclista vai para o chão e é atropelado e se machuca, etc. Então, essas motos, elas são úteis, mas não foram feitas para andar em tráfego pesado. Tem gente, inclusive na Bahia, inclusive em Salvador, que anda com essas motos em BR, né, em rodovias, né, e movimentadas. E aí passa um caminhão, com a ventania do caminhão, ele pode ir para o chão. Essas motos, elas são muito boas para situações especiais e pontuais, mas não para andar em rodovia. Então é por isso. E essas motos, né, geralmente quem compra está começando na vida de motociclista e não tem o conhecimento adequado, né, suficiente para pilotar a moto, não conhece os riscos do trânsito. Agora, o que é que o senhor me diz das mudanças no Código de Trânsito brasileiro? Onde é que afetou mais aos motociclistas? Zé Eduardo, o presidente mandou essas mudanças, aliás, não foram bem feitas, a proposta do executivo não foi bem feita. Aí chegou lá dentro do Congresso, a própria situação do governo mudou um pouco a configuração do que chegou lá. Então, entrou um projeto bastante ruim, para dizer a verdade, nua e crua, entrou um projeto do executivo bastante ruim e saiu pior, né? E aí, inclusive, deu margem a todo mundo meter o bedelho e colocar coisas que nem tinham nada a ver com o projeto inicial. E para os motociclistas, mudou muito pouco, mas, infelizmente, não mudou aquilo que deveria mudar, que é, primeiro, um processo de formação razoável para os motociclistas, porque o número de motociclistas vai continuar aumentando, isso é irreversível, né? Não mudou a questão da formação dos motociclistas e não mudou a responsabilidade do poder público com esse pessoal, né? Então, para o motociclista mudou muito pouco, ele continua sendo um dos vulneráveis no trânsito e sem qualquer apoio. Pois é, ainda tem aquelas motinhas agora elétricas, né? Que você carrega na tomada. Isso está virando febre nos condomínios fechados, hein? E atinge a velocidade 50. E eu tô vendo gente na rua, no asfalto. E aquilo é um risco, não é? É um risco, sim. Olha,
Essa coisa é outra coisa irreversível. O Brasil vai chegar lá. Mas já tem muitos países em que os carros elétricos, os veículos elétricos vão começar a dominar o mercado. Então já tem Ferrari elétrica, já tem vários veículos elétricos e moto, inclusive. Um dos problemas desse tipo de veículo, né, de veículo elétrico, é que ele não faz barulho. Né? E como ele não faz barulho, ele surpreende o pedestre, atropela, ninguém escuta. Né? Porque uma das defesas, entre aspas, do motociclista é a moto barulhenta, porque aí a gente nem sabe de onde vem, mas sabe que está vindo uma moto aí. Só para você ter ideia, Zé Eduardo, a questão do carro elétrico, na Europa, agora, alguns países já estão obrigando que o carro elétrico faça algum tipo de barulho. E, por exemplo, eu vou citar a marca, mas não é fazendo propaganda, porque pouca gente tem dinheiro para comprar. Na Ferrari, eles estão com um projeto que você escolhe o barulho, na Ferrari elétrica, que vai sair, você escolhe o barulho que você vai querer da sua Ferrari, se é um barulho de um modelo antigo, de um modelo mais novo. Então, você é que escolhe a altura do barulho, etc, etc. Mas para evitar esse problema de o veículo, como essas motos que não fazem barulho, o veículo não fazer barulho e surpreender um pedestre ou, enfim, outro usuário da via, o pessoal já está obrigando na Europa a que os carros elétricos tenham algum barulho, e é um barulho de rádio, não é um barulho é um barulho produzido não pelo motor, mas então você vê que às vezes o silêncio é problema também na segurança de trânsito. Davi Duarte, professor da Universidade de Brasília, doutor em segurança de trânsito e mestre em saúde pública, muito obrigado. Esperamos uma próxima entrevista. Tá ok, Zé Eduardo. Foi um prazer falar contigo aí, com seus ouvintes. E eu sou fã, até as últimas férias aí, eu passei na Bahia, tenho grandes amigos aí em Salvador. Essa terra realmente é abençoada por Deus.